Eu sou Dom Bernardo! E hoje lhes contarei mais uma impressionante história. No inverno de 1917-18, durante as férias de Natal, um dia ele observa as pegadas congeladas deixadas na neve por 2 pés descalços. São as pegadas de um religioso carmelita que andava descalço. Então pergunta-se, se outros fazem tantos sacrifícios por Deus e pelo próximo, não poderei oferecer-lhe nada? Olá, eu sou Dom Bernardo. O herói que vou lhes apresentar hoje é uma das pessoas mais influentes da história do mundo. Ele nasceu em Tagaste, no norte da África. Sua mãe era uma católica exemplar e seu pai se converteu próximo ao fim da vida. Sua mãe buscava lhe dar os ensinamentos luminosos da fé. No entanto, ele não queria saber. Aos 17 anos foi para Cartago estudar retórica e nesse período se envolveu com a doutrina pagã do maniqueísmo. Muitas vezes nós somos perseguidos pelo nosso amor às virtudes e à verdade. Não foi diferente com o herói que eu vou lhes apresentar hoje. Que ele sirva de grande inspiração para nós. Para quem ainda não me conhece, eu sou Dom Bernardo. Durante a perseguição de Valeriano, por volta do ano 260, muitos cristãos foram presos e martirizados. Enquanto estavam presos esperando a morte, esses cristãos tinham um ardente desejo de receber a Sagrada Eucaristia.
O Dom Bernardo, ele é um herói que ele foi forjado através da vida dos santos. Por isso que a maior alegria dele é o quê? É contar os feitos dos santos, porque foi graças aos feitos dos santos que ele se tornou quem ele é, o herói que ele é. E aí nós nos baseamos na iconografia medieval, em que mostra Jesus sendo representado com a cabeça de leão e com o corpo de homem. Então a cabeça de leão, ela mostra a parte divina, né? A parte majestosa de Deus, e o corpo de homem mostra a fragilidade do homem. Então nós vemos, por exemplo, em Apocalipse 5:5, que fala do leão da tribo de Judá, que está se referindo ao próprio Jesus Cristo. A intenção é que olhassem para ele e atribuíssem esse significado, que é alguém configurado ao Cristo, alguém parecido com Cristo. O nome Dom Bernardo nós escolhemos em homenagem ao grande pregador dos Templários, que era São Bernardo de Claraval. Antes da gente falar sobre a Ordem Templária, a gente só precisa comentar um pouquinho o que estava acontecendo naquela época. Por volta do século IV depois de Cristo, Santa Helena, que era a mãe do imperador romano Constantino, ela vai em uma peregrinação até a Terra Santa, que até então havia sido destruída e totalmente abandonada, e lá ela vai encontrar os lugares onde Jesus nasceu, os lugares onde Jesus pregou, os lugares onde Jesus ensinou, o Santo Sepulcro, onde ele foi colocado, o lugar da crucificação. E Santa Helena, ela revitaliza toda aquela cidade. A partir do século IV, inicia um fluxo de peregrinações de cristãos da Europa e também ali da Ásia Menor, onde é atualmente Turquia, para Jerusalém, para ganhar graças espirituais. No século VII surge o Islã. Eles vão dominar o lugar onde estava a Terra Santa. Os cristãos, para chegar na Terra Santa, eles saíam da Turquia, tinham que passar pela Síria para chegar até Jerusalém, para chegar até a antiga Judéia. Só que eles tinham que passar por esses territórios muçulmanos. Os muçulmanos começam a forçar os cristãos a se converterem e começam a perseguir os peregrinos. Em 1096, os muçulmanos atacam e profanam e destroem a Basílica do Santo Sepulcro. O que leva então ao Papa Beato Urbano II a convocar uma cruzada, com a missão de levar a proteção aos peregrinos e a reconquista dos lugares santos que já eram da Igreja desde o século IV, mas que foram dominados pelos muçulmanos no século VII. E nós queremos que o Dom Bernardo ele seja isso, não só para a criança, mas para todo aquele que assiste, acompanhar-nos nessa peregrinação, nesse caminho de conhecimento de Deus através da vida dos santos. Ele sendo esse alguém que carrega a tocha luminosa que vai indicando o caminho, e a luz não é dele, a luz é dos santos, que ele conta a história. E aí se torna muito famoso o discurso do Papa Beato Urbano II, onde ele diz: Deus quer esta batalha, Deus quer esta guerra. Deus vult! Sempre que o Dom Bernardo passar sua mensagem, ao concluir a sua mensagem, ele vai levantar a espada para cima com muita bravura e gritar: Deus vult! Significa Deus o quer. Deus quer que nós possamos lutar, defender a terra de Cristo. Então, assim, a roupa do Dom Bernardo, por que nós escolhemos roupa dos Templários? Porque muita gente não conhece a belíssima história dos Templários. Então, os Templários, eles surgem como uma ordem militar, eles são uma ordem de monges, mas militar, que fazem um voto militar de obediência à Igreja em defesa dos peregrinos. A ordem dos Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Então ele era um monge. Ele era um monge. Só que além de ter o terço,
ele tinha uma espada. É isso, porque se fazia necessário isso. O próprio São Bernardo de Claraval, que é conhecido como o doutor do amor, é ele quem escreve a regra da Ordem Templária. Nós fizemos também o Dom Bernardo uma figura muito masculina, muito viril, muito forte, muito firme. E por isso nós colocamos nele um corpo forte e colocamos uma voz também que transmita força, que transmita virilidade. Um valente soldado romano que durante pesada perseguição aos cristãos teve um encontro com Cristo e se converteu. Meu nome é Dom Bernardo. E vou te acompanhar nesta grande aventura. Nós aprendemos que a masculinidade ela é natural, mas ela não é espontânea. Ela precisa de um exercício. Então, assim, é próprio do menino ele querer mostrar força, ele gostar de filme de luta, ele brincar de luta, ele brincar de espadinha, ele brincar com armas, ele brincar com revólveres, mas o mais importante disso tudo, em que fantasia ela está brincando? Ela está lutando contra o mal, está lutando contra a maldade. Para ser católico, precisa ser violento. Você não pode ser fraco. Porque se você for fraco, você cai. Se você for fraco, você vai ceder. Nós precisamos ser fortes. Nós precisamos ser bravos. Nós precisamos ter uma decisão definida. E essa decisão definida é uma renúncia total ao pecado. Nós estamos em um mundo fraco, onde as pessoas não conseguem manter uma decisão. As pessoas não conseguem manter um casamento. As pessoas não conseguem manter um voto de castidade. As pessoas não conseguem ficar sem falar mal das pessoas. As pessoas não conseguem ficar sem fazer um jejum. Precisam comer. Deus o livre ficar sem um doce. Falta bravura, falta violência, falta decisão contra o mal, contra o pecado. E é exatamente isso que Deus quer nos mostrar com essas histórias e que também é visto dentro da história da igreja a partir da história dos templários. Imagine só você sair de uma condição confortável e certa para ir a um mundo totalmente desconhecido, numa viagem incerta, atravessando um oceano perigosíssimo, com pessoas que falavam uma língua totalmente diferente, onde guerras tribais eram constantes. Meu nome é Dom Bernardo. E essa é a história do herói que vos apresentarei hoje. O Dom Bernardo ele é um herói que foi impactado pela vida luminosa dos santos. E ele conta isso de uma maneira muito forte, de uma maneira bem corajosa, mostrando que ser santo é ser bravo, ser santo é ser corajoso, ser santo é ser virtuoso. Ele não se contém de júbilo ao falar da vida dos santos. Por isso urro com grande alegria, e aquilo deixa a gente já atento à história que está por vir. A história, ela tem uma função de fortalecer dentro de nós duas virtudes teologais. A primeira é a fé, porque através da história nós temos exemplos de homens e mulheres que viveram a fé de maneira íntegra, de maneira verdadeira, e que dão exemplos para nós de como nós devemos lidar com os nossos dilemas, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades hoje. E essas histórias que fortalecem a fé, elas também nos dão força para uma outra virtude, que é a esperança. Quem conhece a história dos santos, a história sagrada, a história da igreja, não perde as esperanças, não importa os dilemas, os problemas, as dificuldades que estão ocorrendo no mundo atual, pois tudo faz parte de um plano divino para o bem daqueles que amam a Deus. Mas, ao contrário do que esperava o terrível Diocleciano, nosso herói não renunciou à sua fé. Com sua bravura diante dos sofrimentos, arrastou grande parte dos soldados da sagrada religião católica. Deus volte!
Toda a programação é pensada e produzida com segundas intenções. É praticamente impossível encontrar algum conteúdo que incentive as crianças a serem mais corajosas, fortes e bondosas. Meninos e meninas, cada um ao seu modo, devem ser apresentados a histórias que os inspirem, a serem pessoas que realizem aquilo que fomos criados, escutar a Deus e fazer a sua vontade. Pessoas que veem o valor de um sacrifício. Diante desse cenário, resolvemos doar nossas vidas para que isso aconteça e criamos a Arte Piedosa, um lugar seguro para seu filho se entreter e se divertir sem ferir os valores cristãos, sem anúncios e sem programas indesejados. Lá você encontrará, além de desenhos e séries animadas, uma comunidade para os membros, cadernos de atividades, desenhos para colorir e muito mais para a formação das crianças. Produções autorais conhecidas por todos: o Pequeno Francisco, Ana e Tito, Frei Gilcinho, Padre Paulinho Ricardo, Madre Kelly Patrícia, Padre Christian Shankar e muitos outros. E hoje esse time ficará ainda maior. Teremos a estreia da série Dom Bernardo, o contador de histórias. Inspirado no grande pregador dos Templários, São Bernardo de Claraval, Dom Bernardo contará a história de 26 santos da nossa fé, homens e mulheres que viveram suas vidas orientadas a Cristo e agora servem de exemplos para as nossas próprias vidas. Terão suas histórias contadas de uma forma que impulsione as crianças nesta mesma busca, uma busca pelas virtudes da coragem, da honra, da justiça. Tudo isso feito com uma produção de excelente qualidade. Nós aqui do Estúdio Arte Piedosa trabalhamos há mais de 25 anos com animação e ilustração. Participamos em grandes produções nacionais e internacionais, longas, curtas, séries e comerciais, entre eles 3 longas indicados ao Oscar, sendo um deles ganhador do Annecy. Sabemos exatamente como entreter as crianças de forma saudável, somando a isso toda a riqueza da nossa fé. Agora queremos fazer isso através da série do Grande Dom Bernardo. Aproveite a estreia da nossa nova série e venha para a plataforma Arte Piedosa. O que fazemos só faz sentido se você estiver aqui. Você poderá acessar todos os conteúdos que já estão disponíveis, mais a série Dom Bernardo e tudo o que será lançado por apenas R$ 238,80 no plano anual, em até 12 vezes de R$ 19,90. É um preço pensado em possibilitar que todos venham participar. Acesse o link na descrição ou aproxime a câmera no QR Code e venha conhecer a vida dos grandes santos da fé católica. Faça sua inscrição agora mesmo. Imagine só você sair de uma condição confortável e certa para ir a um mundo totalmente desconhecido, numa viagem incerta, atravessando um oceano perigosíssimo, com pessoas que falavam uma língua totalmente diferente, onde guerras tribais eram constantes. Meu nome é Dom Bernardo. E essa é a história do herói que vos apresentarei hoje. O mar estava bravo e agitado. Nosso herói olhava para o horizonte e parecia infinito. Tinha deixado para trás sua pátria, família e parentes, mas não podia evitar. Dentro do seu coração, um chamado de amor lhe impulsionava a entregar a sua vida, para ganhar a vida e levar a luz da verdade àqueles que não a conheceriam se não lhes fosse anunciada. Ao chegar nessa terra batizada de Terra de Santa Cruz, a primeira coisa que fizeram foi a Santa Missa. E dali para frente, assim como o fogo transforma tudo em fogo, o amor transforma tudo em amor. Começou sua missão, aprendeu a língua daquele povo desconhecido e fez a primeira gramática tupi. Instruiu os índios, usava do teatro e da poesia para facilitar o aprendizado. Protegeu os índios contra os portugueses. Certa vez entregou-se como refém para conciliar 2 tribos indígenas rivais. E enquanto prisioneiro, escreveu nas areias da praia de Ubatuba um imenso e belíssimo poema dedicado à Virgem Maria Santíssima. Ele fundou o Colégio de São Paulo. Seu nome é São José de Anchieta. Fico por aqui. Deus vult! Um valente soldado romano que durante pesada perseguição aos cristãos teve um encontro com Cristo e se converteu. Meu nome é Dom Bernardo. E vou te acompanhar nesta grande aventura. Ele era romano, foi senador de Roma, príncipe cônsul do Império, comandante da 12ª Legião Romana. Seu exército tinha cerca de 8.000 homens, e era necessário grande competência e bravura para ser o comandante. No entanto, como a maioria dos soldados romanos, ele tinha uma vida devassa, rodeada de luxos, prazeres e fama.
Mas sua história começou a mudar quando conheceu alguns cristãos no exército, e a vida luminosa destes homens começou a lhe fascinar. E para completar, um soldado chamado Polieucto de Melitene morreu mártir. E sabemos que o sangue dos mártires nunca cai na terra em vão. Porém, nosso herói tinha o vício da procrastinação. Admirava os ensinamentos de Jesus. Nada era comparado a isso. Por isso, ele pensava em mais pra frente se converter. Até que um dia foi tocado pela graça de Deus. Teve um sonho no qual um corvo, representando um espírito mau, grasnava horrivelmente. E diante dele, a palavra Crais, do latim significa amanhã, deixe para amanhã. O corvo parecia poderoso, porém nosso herói finalmente se decidiu e pisoteou o corvo, dizendo com poderosa convicção: Hodie, que significa hoje. Convertido então, começou a ser perseguido pelo imperador Diocleciano. Preso, foi obrigado a renunciar sua fé. Foi terrivelmente castigado, flagelado diante dos soldados para lhe servir de exemplo. Mas, ao contrário do que esperava o terrível Diocleciano, nosso herói não renunciou à sua fé. Com sua bravura diante dos sofrimentos, arrastou grande parte dos soldados à sagrada religião católica. O nome do nosso herói é Santo Expedito. É conhecido como Santo das Causas Urgentes. Até a próxima. Deus Vult!